Você está em Portugal sem um visto de residência e não deu tempo de protocolar a manifestação de interesse? Então eu vim aqui te explicar como que você consegue se regularizar sem precisar voltar ao seu país de origem. Bem, primeiramente é muito importante entender o que é a manifestação de interesse. A manifestação de interesse era um procedimento que você protocolava online um pedido previamente antes de ir na entrevista da sua autorização de residência. Então a manifestação nada mais era do que um procedimento online que você pedia uma autorização sem ter um visto. Essa autorização era dividida em 3 formas: a autorização por trabalho subordinado, a autorização como empreendedor e a autorização como trabalhador independente, emitindo recibos verdes. Depois de algum tempo, se expandiu também para trabalho remoto. Então, para aquelas pessoas que trabalhavam remotamente para outros países, também era possível pedir pela manifestação de interesse sem ter um visto. Ou seja, era apenas um procedimento que existia para você pedir 4 formas de autorização de residência que podem ser feitas sem visto. Mas, de fato, na legislação, a regra é que todo visto ele serve para que você possa ter uma autorização de residência. Então, toda autorização de residência precisa, ter um visto já emitido. Então, essas formas de autorização que você emitia por meio da manifestação de interesse eram apenas exceções à regra. Então, na lei, você tem ali a opção de fazer a autorização de trabalho com dispensa de visto por meio da manifestação de interesse. Ou pelo menos tinha, porque foi extinto. E agora, o que você pode fazer? Realmente não tem mais nada que possa ser feito para quem já está aqui em Portugal? Não, existem várias formas de autorização, como essas que você aplicava pela manifestação de interesse, que você pode fazer com dispensa de visto. Só que são difíceis de conseguir porque o primeiro passo é obter o agendamento, mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente. Vamos falar sobre algumas formas, as principais, que você consegue obter sem ter um visto estando aqui em Portugal. A primeira delas é a autorização de residência de estudo. Então, se você está aqui e já está estudando ou tem a intenção de estudar, você pode aplicar para essa autorização, utilizando um curso profissionalizante, técnico ou de ensino superior. A segunda forma de autorização muito usual é a autorização de altamente qualificado. São para aquelas pessoas que trabalham aqui em alguma atividade que é considerada como altamente qualificada. Muitas pessoas, inclusive, sendo altamente qualificado, acabavam seguindo pela manifestação de interesse por desconhecer que existe uma forma melhor, porque a autorização de altamente qualificado você não precisa esperar aquele período de pré-aprovação dos documentos, você já pode agendar a entrevista logo de pronto. E o que você precisa para poder solicitar essa autorização? Tem que ter um contrato de trabalho ou de prestação de serviços, onde você receba pelo menos 1,5 do salário médio bruto nacional, então não é o salário mínimo, tá? É o salário médio nacional. Então você vai pegar a sua profissão que você executa aqui e vai descobrir qual que é o salário médio nacional aqui de Portugal. Você precisa receber 1,5 desse valor. Se não for por esse caminho, você pode utilizar 3 vezes o valor do indexante de apoios sociais, o IAS. Atualmente, em 2024, é de 509 euros. Então, isso dá em torno de 1.500 euros ali, por cima, sem contar os quebradinhos. Agora, se você tem uma profissão que ela está classificada numa lista enorme de profissões, que a gente chama de classificação internacional tipo, então lá vai conter grandes grupos 1, que é para gerentes, administradores e assim por diante, e grandes grupos 2, que é basicamente para as profissões em geral. Se a sua profissão estiver nessa lista, seu cargo estiver nessa lista, você pode então reduzir esse valor do ordenado que você precisa apresentar. Sendo assim, você pode apresentar como 1,2 do salário médio nacional, ou então 2 vezes o IAS. Então geraria ali em torno de 1.010 euros, 509 euros, 1.010 euros, eu não sou boa de matemática, mas é isso, Então, se você recebesse em torno disso, você poderia sim aplicar para autorização de altamente qualificado. Mas não basta só ter o contrato, o ordenado e o cargo, você precisa ter a formação, porque para aqueles cargos você precisa ser formado em alguma coisa. Então, ou é curso técnico com 5 anos de experiência, ou é curso de ensino superior sem precisar de experiência prévia. Mas lembrando que a empresa vai precisar assinar um termo de responsabilidade onde ela declara que ela certificou-se de que você de fato é qualificada para a profissão que você executa. A seguir, passamos para a autorização de tratamento médico. É aquela que você obtém por estar fazendo um tratamento médico que vai durar pelo menos 1 ano, e esse tratamento médico te impossibilita de voltar ao seu país de origem. Ou é porque durante a viagem você pode vir a ter complicações da saúde, ou é porque a saúde aqui em Portugal vai ser melhor se você fizer aqui do que se você fizer no seu país de origem. Então precisa justificar do porquê que o seu tratamento médico tem que ser feito aqui e não no país de origem, ok? Quarta forma de autorização muito usual, para quem é pai ou mãe de criança que aqui resida legalmente ou tenha nacionalidade portuguesa. Então, se o seu filho estuda aqui em Portugal a partir do 7º ano, ele pode estar fazendo autorização de estudo. Uma vez ele tendo autorização de estudo, você, como pai ou mãe que mantém essa criança aqui em Portugal,
pode obter a sua própria autorização de residência. Ou caso você tenha um filho italiano, por exemplo, ele vai fazer o CRUI, né? O Certificado de Registro de Cidadania Europeia. Depois que ele tiver esse certificado, você vai poder se regularizar por meio dele, por essa autorização. Da mesma forma, se você tiver um filho que nasce aqui em Portugal e tenha nacionalidade portuguesa, você também pode se regularizar por meio dele. A seguir, a sexta forma muito usual também é como docente, pessoas que têm ali o ensino superior e vão trabalhar aqui em Portugal como docentes. Pode ser em curso profissionalizante, pode ser em curso técnico, pode ser em ensino superior, mas desde que você de fato esteja dando aulas na sua área de formação. Depois nós temos também os trabalhadores de tecnologia, que aqui dividimos em 3 possibilidades. Tech Visa, que é para aquelas pessoas que trabalham em empresas que estão registradas no programa Tech Visa, um programa de incentivo à contratação de imigrantes que tenham qualificação para a tecnologia. Se a sua empresa faz parte desse programa, você também pode aplicar para essa autorização. A segunda forma é como altamente qualificado. Então, se você é da tecnologia e você tem o que eu falei antes sobre o altamente qualificado, você também pode aplicar para essa autorização. E por fim, Startup Visa, que é você que pretende aí abrir uma startup aqui em Portugal ou já abriu e ela tem uma ideia inovadora e foi aceita numa incubadora aqui em Portugal, você pode estar aplicando para esse processo. Não é tão simples quanto parece, é um dos processos bem burocráticos, mas se você está nessas condições, você pode aplicar para esse processo. As outras formas de autorização são várias, mas são muito específicas. Então, se você não se enquadrou para alguma dessas que eu mencionei, vale a pena fazer uma investigação de caso para ver se você se enquadra em alguma outra, como, por exemplo, um investigador de pesquisas, nascidos em Portugal que não conseguiram a nacionalidade portuguesa ou para pais dessa criança, vítimas de tráfico humano, dentre várias outras formas. Então, existem mais de 45 formas de autorização aqui em Portugal. Não são todas que permitem fazer sem visto, como eu falei, fazer sem visto é uma exceção à lei, mas existem várias possibilidades que você pode aplicar. É uma questão de analisar o que melhor se aplica para você. Então, uma vez que você definiu qual que é a forma de autorização correta, o próximo passo é fazer a solicitação. Mas como fazer isso? Bem, essa não é a parte simples, acredite. A parte mais difícil atualmente é obter um agendamento da entrevista. Você tem que ligar para a AIMA e mandar e-mails. Se você não conseguir por meio de ligações ou e-mails, você realmente vai ter que recorrer à intimação judicial. A intimação judicial é um procedimento que a gente faz no tribunal para obrigar a AIMA a te agendar. Só que para você fazer isso, você precisa literalmente ter urgência e necessidade comprovadas, senão você não pode fazer isso. Aí realmente só por ligação ou por e-mail para conseguir esse agendamento. E-mail, para ser bem honesta, fazem meses que eles não agendam, somente a manifestação de interesse no caso que eles têm agendado por e-mail. Mas as outras formas de AR fazem meses que eles não agendam. Então é mais fácil você conseguir por ligação do que por e-mail. Pronto, uma vez que você conseguiu o seu agendamento, que você já passou por essa fase muito difícil, o próximo passo é reunir a documentação. Mas quais são os documentos? Bem, você pode obter uma assessoria personalizada que pode te auxiliar nisso, que no caso você pode nos chamar pelos contatos que estão na descrição do vídeo, ou você pode pesquisar no próprio Google ou na legislação. Se você digitar o nome da autorização no Google, acrescido de AIMA no final, algumas você vai encontrar no portal da AIMA a lista de documentos. Então, por exemplo, autorização de estudo e ensino profissional AIMA. Vai aparecer lá um site que você vai clicar e nesse site da AIMA vai ter a lista de documentos que você precisa para apresentar. Não estão 100% lá os documentos, tá? Então pode ser que algum documento falte no dia da sua entrevista. Mas se faltar, é só você pedir o prazo de 10 dias úteis que você tem direito por lei e mandar esse documento por correspondência depois. Não tem nenhum perigo de você perder o seu agendamento por conta de um ou outro documento, mas é claro, não pode faltar vários documentos ou os principais. É algum ou outro, ou de repente algum documento que você levou que precisa ser diferente. Foi na sua entrevista da AIMA? Agora o próximo passo é aguardar o documento chegar na sua casa. Se você mudar de endereço, é muito importante que você vá na loja da AIMA onde você fez a sua entrevista para apresentar um novo endereço, porque o documento vai mesmo na sua morada. Então, se você não estiver em casa ou não estiver lá, não vai ter ninguém para receber o documento. E aí ele pode voltar para o CTT, né, que faz essa entrega, e o CTT vai segurar por 5 dias úteis. Depois ele vai devolver então para a AIMA onde você fez a entrevista. Então pode ser que o seu título tenha sido emitido e ele vai estar com a AIMA e você não vai saber. Lembrando que você pode também recorrer à opção de retirar presencialmente. Você paga uma taxa e retira junto à AIMA, mas aí é aquela questão de acordar 3, 4 da manhã, pegar fila e torcer para você conseguir ser atendido. O prazo para decisão do seu pedido de autorização de residência são de 90 dias úteis, então a AIMA tem que decidir, mandar para a Casa da Moeda emitir esse documento e depois ser entregue para você. Então pode ser que acabe passando desse prazo. O normal, em épocas boas, é ficar abaixo de 30 dias, mas de fato, como a AIMA tem muitos atrasos, pode ser que o seu título acabe atrasando.
Mas uma vez que ele chegou, pronto, ele vai ser válido pelo período correspondente à sua autorização, pode ser de 1, 2 ou 3 anos. Na renovação, renovando pelo mesmo direito, você vai ter mais anos de autorização. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês com relação a isso. Lembrando que se precisar de algum serviço jurídico, pode entrar em contato conosco pelos dados da descrição do vídeo. Se ficou com alguma dúvida superficial, que não precisa de análise de caso, pode deixar aqui nos comentários que vai ser o maior prazer responder você, tá bem? Um grande beijo e lembre-se de acompanhar nossas redes sociais.